Vamos então começar aí a nossa terceira aula, né, de Dom Casmurro. Nós estamos aí contando a história. Estamos naquela parte que eu falei que o menino, o Escobar, né, o amigo do Bentinho, morreu afogado. E eu falei que aí vai começar um problema. O que acontece? Houve velório, óbvio. E durante o velório do Escobar, o Bentinho ficou incomodado com o sofrimento da Capitu. E aí ele começou a desconfiar que ela tinha um caso com um amigo. Tipo assim, nada mais natural do que alguém que tem uma amizade muito grande por outra pessoa, uma convivência muito grande, a ponto de o filho de um ter o nome do filho do outro, ou ter o nome do outro, né? Claro que ela ficou chateada na maneira como o cara morreu afogado e tudo mais. Mas aí o Bentinho colocou na cabeça dele, porque é uma história tendenciosa, né, marcada pelo ciúme, ele ficou olhando e falou assim, ela com certeza está chorando mais do que devia. Ela tinha um caso com Escobar. E aí a vida dos dois vai se tornar um inferno. Porque qualquer coisinha ele acha que a felicidade não vai dar. Inclusive ele começa a achar que o menino é a cara do falecido. E olhar para o Escobarzinho, para o Ezequiel, era a mesma coisa de olhar para o Escobar. A ponto de ele ficar tão neurado que ele pensou, o pé do menino é igual ao pé do Escobar. Eu não sei se o seu formato de olho se parece com o olho da sua mãe e do seu pai. Eu não sei se sua cor de cabelo ou se o seu tipo de cabelo tem a ver com o cabelo da sua mãe e do seu pai. Agora, você já viu, o seu pé parece com o pé de quem? Do seu pai e da sua mãe. Então isso é uma coisa de uma pessoa que não está muito equilibrada. Ele vai achar semelhança física do menino com o falecido. E aí ele fala, eu tenho certeza, tive certeza que aquele menino não é meu filho, mas era filho do falecido. Porque ela olhou para o falecido de uma maneira tão apaixonada e tentou esconder uma lágrima que insistia em cair, que ele falou assim, quem não deve não tem. Se ela estava escondendo, é porque ela não queria que eu visse que ela estava apaixonada por ele. Então, ele chegou a um ponto de insanidade tão grande, o Bentinho, que ele está prestes a se matar, tomando um café envenenado. Ele ia se matar, ele ia se suicidar. E como é que pode um homem ser chifrado e achar que está tudo bem? Não está tudo bem. Aí então, ele, a hora que ia se matar, o menino Ezequiel entrou no gabinete. Leiam comigo o pedacinho do texto. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui escrevendo este livro. Porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão, como de costume. E a vista dele, como gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui. Mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me, embora assassino, não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Olha aí, o cara ia se matar. O menino entrou, impediu o gesto dele, mas na hora que ele olhou aquele menino e vê aquela neura na cabeça dele, quando ele fala que ele teve um impulso assassino, olha a pergunta dele. Você já tomou café, meu filho? O menino foi lá, beijou a mão dele, pediu a bênção, e quando ele pergunta se o menino tomou café, o que é a intenção? Eu não vou morrer, mas esse desgraçado vai. Nesse fragmento aí que nós acabamos de ler, tem um outro exemplo de metalinguagem. Leiam de novo aí comigo. Quando ele fala assim, é provável que eu não estivesse aqui escrevendo este livro. Quando alguém, num livro, fala sobre o ato da escrita do livro, essa é uma reflexão metalinguística. Então você vê o estado do Bentinho. E aí, graças a Deus, graças ao assentamento da razão, ele desistiu de se matar, do suicídio, e desistiu também de assassinar o filho, né?
E aí então vai abertamente falar com a mulher dele. Ele vai chegar diretamente para Capitu e conversar com ela, acusando-a de ter sido adúltera. E, obviamente, ela nega. Mas ele fala que ela pode negar o que for, que não tem como sustentar mais aquele casamento. Que isso não é uma coisa que interesse a ele. O casamento já estava perdido. O que ele faz, então? Ele manda Capitu e Ezequiel para a Europa. Vocês fiquem por lá. E ele mantém as aparências. Isso é uma crítica à sociedade burguesa. Ele tem medo de que descubram que ele foi traído. Ou, de repente, ele tem medo de que alguém olhe para o menino e fale assim: nossa, é a cara do outro. Tem pai que é cego. E para ninguém falar que ele passou por isso ou por aquilo, não vou separar, não vou fazer um escândalo, não vou me expor. Vamos embora, fica lá na Europa. E manda os dois para a Europa. Essa é basicamente a trama. Claro que vocês têm que ler, como eu disse a vocês. Bom, vamos então arrumar os personagens. Então, o Bentinho e Dom Casmurro são a mesma pessoa? Sim. Não são as duas pontas da vida? Ponta da velhice, Dom Casmurro. Ponta da juventude, Bentinho. O Bentinho é o protagonista, o personagem principal, e o Dom Casmurro é o narrador. Ele é ciumento, ele é fechado, por isso ele ganhou o apelido de Casmurro. Ele conta a versão dele da história, e quando ele conta, já tinha acontecido o pior, porque lá na Europa a mãe morre, a Capitu morre, e o menino também morre. Então não tem ninguém para contestar a versão dele. Por isso que a gente não pode falar que é uma narrativa objetiva. A Capitolina Pádua, vulgo Capitu, era vizinha dele quando jovem, casou-se com ele, era uma pessoa que, pelo que ele descreve, é inteligente, é esperta, é enigmática, tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, para associar a essa questão de mistério. Por isso que ele contou que o Zé Dias achava isso dela. E classificá-la como uma pessoa inteligente, uma pessoa maliciosa, uma pessoa enigmática, é falar assim: claro, ela tem chance de ser uma mulher adúltera, porque ela tem inteligência para isso, e eu sou bobo. A mulher realista, ela tem que ser inteligente para ela negar a pasmaceira que era a mulher romântica. Escobar, Ezequiel de Souza Escobar é o nome dele. Conheceu Bentinho no seminário, também estudou direito, era um cara empreendedor, deu à filha dele o nome de Capitu, e aí até isso fez com que o Bentinho pensasse: está vendo? Colocou o nome dele da filha de Capituzinha, porque ele é amante da minha mulher. Ezequiel é o primeiro nome de Escobar e o nome do filho de Bentinho e Capitu. Aquele que, se era semelhante fisicamente ou não, isso é a coisa da cabeça do Bentinho. Dona Glória, a mãe, aquela mulher que era muito devota e que fez com que o filho dele fosse padre. O que acontece é o seguinte: os críticos literários dizem que o Bentinho provavelmente não foi traído pela Capitu, mas que ele é um fraco. Por quê? Porque faltou nele a figura masculina ali na casa dele. Ele foi criado pela mãe, a mãe é uma figura feminina, muito beata, muito religiosa, que não estava afim de orientá-lo para que ele fosse mais firme. Esse fofoqueiro desse Zé Dias, e um tio que era um cara moleirão, quer dizer, ele não tinha referência masculina. E ele foi encontrar justamente uma menina que era muito mais esperta, astuta, que é a Capitu. Então, as figuras femininas, sendo mais exponenciais, mais fortes, mais marcantes, me mostram. Eu, Ricardo, acho que não houve traição, mas não tem que achar nada.
é o mistério. Zé Dias, já falei, o tal do amigo dos superlativos, né? Chatíssimo, né? Maldosíssimo, puxa-saquíssimo, intrometidíssimo, mas foi ele que falou, né, com a mãe, olha só, tem que cumprir a promessa. E foi ele também que depois intercedeu, dando a ela essa possibilidade. Pega um órfão, manda para o seminário. Zé Dias é o nome do cara. Sancha é a mulher do Escobar, a mãe de Capituzinha, que era amiga do casal Bentinho e Capitu. Bom, quais são os temas centrais que nós podemos colocar? O principal deles é o ciúme e a obsessão, num grau doentio. Né? Quando eu falei com vocês que o realismo, segundo um escritor português, é a anatomia do caráter, é sinal de que o caráter são as características internas. Não interessa qual é a descrição do Bentinho. Né? O que move o romance é o ciúme do Bentinho. Foi esse ciúme, essa visão de que tudo foi feito de uma maneira que o prejudicou, que fez com que a relação conjugal dele estragasse. Segundo tema, a dúvida, a ambiguidade. O que é ambiguidade? É duplo sentido. Eu sei de casos em que muitas universidades já fizeram vários júris simulados para ver se Capitu é culpada ou inocente. E o livro é tão bem escrito que, dependendo do fragmento que você retirar, você fala assim, com certeza, olhando por isso, era uma adúltera. E já tem outro falando, não, olha aqui, gente, olha isso aqui, ó, como é uma fraqueza dele, olha como é que ele viajou na maionese aqui, ele é o bobo, ela é inocente. Então, se há argumentos no livro para que ela seja vista como a grande vítima ou a grande vilã, essa ambiguidade, esse duplo sentido, é o que faz esse livro o livro mais conhecido da literatura brasileira. Terceiro tema, memória e subjetividade. O livro é contado pelo que ele se lembra ou pelo que ele faz questão de lembrar. Ele só conta o que ele faz questão de lembrar. E é o que eu te falei. Todo texto subjetivo, ele não é confiável. Por dois motivos. Primeiro, que memória é falha. E segundo, porque quem conta um conto, aumenta o ponto. Outro tema, a condição feminina. A mulher naquela sociedade. A mulher naquele contexto, ela, a Capitu, é a personagem complexa. Ela, embora o livro seja Dom Casmurro, contado pelo próprio, com certeza, Capitu é uma personagem até mais importante, que está aí para destruir o exemplo da mulher romântica que eu falei. Submissa, trouxa, apenas voltada para aquilo que o marido interessa. E ela quebra esse parâmetro. Outro tema, hipocrisia social. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que vive na falsidade, é uma pessoa que aparenta uma coisa, mas que não é a verdade. Então, eles querem, o Machado de Assis pretendeu, quando ele escreveu esse livro, pegar a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, e criticar esses valores, como o valor do casamento, como a questão de ser ou não ser importante mandar filho para o seminário, né? Dar satisfação à sociedade. Eu não posso mostrar que eu sou uma pessoa separada, eu não quero que as pessoas saibam que eu fui traído. E também o desfecho, que é a solidão e o isolamento, é outro tema. Todo mundo morreu, todo mundo foi embora, ele foi se amargurando, ele foi remoendo aquilo ali. Isso fala, não. Você está o tempo todo pensando no que poderia ter sido, mas que não foi, faz com que ele se torne uma pessoa solitária, preso na sua desconfiança, prisioneiro de si mesmo e, portanto, com aquela cara ruim que o jovem poeta deu a ele o apelido de Casmurro. Então, aí, os temas centrais. Né? Próxima aula, próximo bloco,
nós vamos falar um pouquinho sobre o estilo do Machado de Assis no Dom Casmurro. Até lá!